pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Hoje aqui com um convidado sempre especial, que é o Alexandre Correia, CEO da Mind Pesquisas, palestrante TEDx e autor de um livro que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, que é um livro sobre longevidade inteligente. A gente vai falar sobre as gerações, mas o livro tem a ver, né, Alexandre? Tem a ver, sim. Claro. Bem-vindo aqui. Obrigado, um grande prazer estar aqui na Insight, estar aqui no podcast. Vai ser uma conversa muito boa. Certeza. E o Alexandre é um convidado mais que especial, porque ele não é diretamente da área de RH. Vem muita gente de RH aqui, Alexandre. Eu sou outcycle, Sou um pouco, mas não sou puramente RH. O que é bom, que traz, acho que, um outro olhar, né? Não, e assim, curiosidade, né? Há uns 20 anos atrás, eu era cliente do Alexandre de maneira indireta. Porque eu trabalhava na comunicação da Maximo. Nossa, e vocês atendiam lá. Puxa, que legal. Eu lembro que eu fiz com vocês o manual de integração, um vídeo de integração. Mesmo, a gente fazia. Que bacana então, saber que de alguma forma a gente diretamente. Há pouco tempo atrás, 20 anos. 20 anos nada. Anteontem, praticamente. A geração que a gente vai falar. É isso. Estava nascendo. Mas, Alexandre, esse assunto de gerações hoje é um assunto muito debatido nas empresas, sim, porque tem vindo essa nova força de trabalho, essa força de trabalho nova, quando a gente vai falar de mão de obra mais qualificada. Ela já vem diferente porque a lei de estágio mudou. Então, quando a gente olhava, por exemplo, nessa época lá, que eu era estagiário, estava começando a minha carreira, o estagiário ele era basicamente um funcionário mais barato para a organização, né? Então a empresa ela contratava, ele trabalhava 8 horas, assumia responsabilidades. Sim. Hoje em dia o estagiário já tem uma carga reduzida, ele trabalha 6 horas, ele tem algumas alterações aí no que diz respeito a, por exemplo, dia de prova, sai mais cedo, né? Antigamente nem férias tinha. Era raiz. Você virava, você era mandado embora. Mas essa alteração também nessa nova lei, que acaba facilitando para o estagiário, dificultando um pouco para a empresa utilizar ele talvez de uma maneira como usava antes. Sim. Você acha que faz parte dessa visão que as pessoas têm da nova geração, de que essa geração é mais mole, de que ela é mais difícil? Ou não tem nada a ver, é só coincidência? Acho que talvez ajude quem quer embarcar nessa, né, de colocar uma etiqueta, um rótulo, viu, mimizento, Nutella, não aguenta o trampo, né? Mas, a bem da verdade, o que faz essas gerações serem tão diferentes é um conjunto de características que permite que ela seja muito mais diferente. Para começar, a gente passou a ter menos filhos de algumas décadas para cá. Portanto, dentro dessa geração, tem mais filhos únicos. Alguém que cresce como filho único, ele tem uma educação dentro do lar muito diferente de alguém que cresceu dividindo o quarto com mais 3 irmãos. Começa por aí. Eles são menos. Há uma quantidade menor de jovens no estoque total do mercado de trabalho do que tinha no passado. Por quê? Se as famílias tinham 5, 6, 7 filhos e passaram a ter obviamente que em algum momento vai ter menos jovens nascendo. Então, o estoque deles é menor. É um jovem que vem com uma carga maior de educação. Então, ele já não se submete a qualquer emprego, como a minha geração submetia, porque ele pode ser seletivo. Não todos eles, evidentemente, o Brasil é desigual. Enfim, né? Mas, então, é um conjunto. Mas eu acho que talvez o que marque a principal diferença ele vem com uma cabeça completamente diferente, sobretudo um olhar muito diferente sobre o que significa o trabalho na vida dele. Acho que esse é o principal, isso que causa tanto conflito, é não compreender como essas gerações são formadas e por que elas são tão diferentes. Como que você acha que eles enxergam o trabalho? Eles enxergam o trabalho como um pedacinho da vida. A minha geração, ela trabalha toda a sua vida. Mergulhe no trabalho, workaholic, trabalhe tudo, que eu trabalho a sua vida através do... Tinha um componente quase ético nisso daí. Eu fui criado, maior parte da minha infância, pelo meu padrasto. O meu padrasto era descendente de espanhóis. E eu muito cedo, quando eu tinha 10 anos de idade, ele chegou para mim e falou: Alexandre, você está 1 ano atrasado. Eu não entendi, eu não repeti de ano. Ele falou: não tem nada a ver com repetir de ano. Eu já trabalhava aos 9, você já tem 10. E não era porque a gente precisasse trabalhar no sentido econômico, assim. Era porque era um ethos trabalhar sem o trabalho dignificava o homem, etc. E tal. Eu não consigo, nem pretendo dizer isso para os meus filhos, porque não cabe. Eu seria preso pelo Conselho Tutelar se eu fosse alguém de 10 anos para trabalhar. Ou seja, é um outro mundo. E a nova geração enxerga o trabalho como um pedaço da vida dela. O trabalho não pode ser toda a vida dela. Para mim era toda a minha vida trabalho, entendeu? Me dê 27 horas, eu vou trabalhar 27 horas, entendeu? Mas que é um negócio que não cabe, sabe? Como muitas coisas que se faziam nos anos 70,
60, sabe? Senão o mundo ia ser uma reedição do passado, voltemos para as cavernas, então. Né? Você falou, por exemplo, dessa diferença da percepção do trabalho que tinha para a gente e que tem para as novas gerações. Aí estão me incluindo. Não sei se a gente tem a mesma geração, mas não deve ser muito diferente. Provavelmente, pelo colágeno, você é de uma outra geração. Mas eu ouvi uma coisa esses dias que eu achei muito interessante, falando que a minha geração, e a sua também, passaram por muitas dificuldades, né, em geral, né, claro que realidades e realidades, e que ela veio muito forte com não quero que meu filho passe pelas mesmas dificuldades. E que talvez o excesso de facilidade, o excesso de cuidado para preservar essa nova geração de muitas coisas, acabou criando situações em que eles são também muito frágeis para alguma coisa, né? O que faz algum sentido, porque o que nos tornou quem somos foram as coisas que a gente passou, as dificuldades que a gente levou. E o que você tem de visão sobre isso? Você acha que realmente esse excesso de cuidado, talvez, ou esse carinho, obviamente, né, acabou fragilizando um pouco? Sim, muito boa sua colocação, mas a gente tem muitas camadas de informação aqui, né? A primeira é sim, o mundo é materialmente mais próspero, né? Quando a gente compara hoje. Claro, tem muita gente que passa fome, tem muita desigualdade, tem muita dificuldade. Mas na média, isso é estatístico, o mundo é mais próspero hoje e é natural que isso traga uma consequência para as pessoas. Na medida que a gente tem acesso a mais coisas, a gente fica um pouco mais seletivo, fica um pouco mais criterioso. Isso é natural. Né? E eu acho que uma coisa que foi acontecendo foi, na medida em que a gente deixa de ter 6 filhos e passa a ter 2, ter 1 filho, a gente passa a dar mais acesso a esses filhos, assim, entendeu? É um filho só, então mesmo que você não possa, você tenta dar uma escola particular, tenta dar o melhor. E uma frase que eu ouço muito em pesquisa da geração X, né, ou da geração Y, que tem filhos menores, eles falaram muito essa frase em casa. Eu vou me matar de trabalhar. Vou dar meu sangue aqui para que meu filho não tenha que passar pelo que eu passei. Sim. Entendeu? Aí depois o filho da adolescente, o que acontece? O filho não quer passar pelo que ele passou. Claro. Entendeu? Foi preservado. E a gente encara isso como normal para o nosso filho, mas a gente se revolta quando o filho de vizinho diz isso. Quando ele é seu estagiário, fala, não vou me matar de trabalhar. Olha que absurdo, que insolente, que Nutella. A gente educou o nosso filho, talvez, num afã bem intencionado de dar uma vida melhor, mais confortável, com mais escolhas, entendeu? Mas a gente encara, se o filho do vizinho fizer isso, como uma insolência, como um absurdo, entendeu? Então tem muita contradição. Isso daí, parte disso, eu brinco muito, assim, as pessoas falam muito dos Enzo, e os Enzos nem são geração Z. Quem é Enzo é alfa, que é molecada criança. Mas E é engraçado quando você tem um que chama Enzo, né? Olha. Quando aparece um que se chama Enzo, aí você fica, nossa. Mas o Enzo é um pouquinho mais jovem. Mas eu brinco, falo, quem que criou os Enzos e Maria Valentinas? Márcias, Marcelos, Alexandre. Quem criou a geração Z é a geração X, foram os milênios, entendeu? Então, assim, falam como se fossem extraterrestres. Assim, não, eles foram criados. Nós incutimos ou deixamos de incutir neles os valores. Eu acho que falta muita compreensão. Acho que tem uma mania que a gente tem que de falar mal de todo mundo que é jovem. Assim, né? Acho que toda geração tende a achar, na minha época, que era bom. Toda geração, né? Estava conversando aqui no complexo de Hebreu isso, né? A gente sempre lembra do passado como sendo melhor. Como sendo melhor, assim. Os italianos chamam síndrome da época dell'oro, a síndrome da época de ouro, que é sempre o passado. Tem um filme legal do Woody Allen, acho que é Meia-Noite, Mistério da Meia-Noite, Beijo da Meia-Noite, eu não lembro, em que a pessoa volta no tempo, porque ele achava que legal era a Belle Époque, era a França dos anos 20. Aí ele consegue voltar para a França dos anos 20, no filme assim, entendeu? E chega lá, o pessoal fala, não, legal era 1890, assim, esses anos 20 tá uma porcaria. Então, assim, a gente está sempre idealizando, assim, traído pelos filtros da memória, que no passado é que era mais legal, mas não é para frente que se anda. Sim, sim. Alexandre, e esse pessoal chega na empresa, né? Então, eu acho legal a gente falar sobre, talvez, o porquê que gera esse tipo de comportamento, né? Mas aí eles chegam na empresa. E aí tem muita empresa que tem excesso de cuidado também com eles, né? Acha que tem que escutar mais, tem que dar mais atenção. O que você acha? Você acha que tem que tratar da mesma forma que trata todo mundo ou a tratativa tem que ser diferente porque eles são diferentes? Eu acho que tem que ter uma política comum, né, a todos, eles fazem parte, ainda que tenham idade menor. Agora, eu acho que falta muito conhecimento de como cada geração é.
por exemplo, assim, eu vejo muita reclamação. Eu acho que nunca a gente teve um descompasso tão grande entre o que jovens esperam da empresa ou do mercado de trabalho e o que a empresa espera desses jovens. Nunca esse abismo foi tão grande assim. Eu vejo muita empresa, eu faço muita palestra sobre gerações, reclamando que é uma geração sem profissionalismo, sem comprometimento, que não cumpre horário, que falta, não diz nada, que não tem um código de vestimenta, enfim, etc e tal. E eu vejo muito jovem talento dizendo que a empresa diz uma coisinha na plaquinha de missão e visão, na vida real ela é outra coisa, entendeu? Que são antiquados, que falam em inovação, mas são super cabeça, a própria empresa que fala em inovação e diversidade é super cabeça dura e homogeneizada, encaixotada. Mas a gente precisa se entender de alguma forma, né? Então eu acho que nesse afã de tratar, muitas vezes infantilizam esse jovem, sabe? Tá como se fosse um bebezinho, tati-bitati, né? Eu acho que muita empresa infantiliza. Assim. Ou seja, senão você está replicando esse comportamento que muitas vezes os pais deram de super proteger, né? A gente tem um pouco isso que a gente falou na pergunta anterior, né? No afã de a gente dar a melhor vida possível para os nossos filhos, a gente precisa tomar cuidado para não infantilizá-los, porque a frustração é parte do processo de crescer. E, de alguma forma, a gente precisa tomar cuidado para que o conforto material dos novos tempos não atrofie a gente. Entendeu? Porque boa parte da história da humanidade, nós fomos forjados na dificuldade. Né? Se os arqueólogos, antropólogos estiverem certos, nós descendemos, né, de uma espécie de hominídeo que começou 6 milhões de anos atrás, 300 mil anos atrás virou Homo sapiens. Né? E quando a gente olha e fala, por que razão a gente, como, né, um símio, um macaco, sairia da árvore se a gente era tão eficiente na árvore? Né? Um macaco é muito eficiente em árvore. E por que razão? E a natureza é muito perfeita, ela não faz nada aleatório. Por que cargas Darwin cismaria de ser bípede, onde a gente é muito ineficiente como bípede, à época, sobretudo, né? Mas não é porque a gente quis, parece. As savannas africanas começaram a sofrer mudanças meteorológicas, as árvores começaram a descer de tamanho, entendeu? Começou a desertificar algumas árvores, a gente foi obrigado a sair das árvores. E foi obrigado a se virar do jeito que tinha que dar. Ser bípede era uma forma de evoluir. O que eu quero dizer e nós somos uma espécie que dominamos tudo ao redor. Dominamos de um jeito até talvez errado, né? Subjugamos todo o resto do mundo animal ao nosso bel prazer. Mas talvez, e a gente não é o mais rápido, o mais ágil, que enxerga melhor, a gente não voa, não nada, mas talvez tenha sido justamente da dificuldade de não ser o melhor em nada, a gente foi obrigado a criar. E as coisas que a gente cria são tudo quase que externos a nós, já notou? A gente criou ferramenta, o fogo, aí colocou um blazer, que na época era um casaco de pele, ou seja, e a gente conseguiu se transformar maior forjado na dificuldade. Né? Então, um medo que a gente tem, né, quem estuda assim, é que a facilidade, até a IA é super legal, mas você precisa tomar cuidado para você não se atrofiar. Né? Meus filhos estudam e às vezes eu vejo eles usando a IA para fazer os exercícios por eles. Fala, aí tá errado. Aí eu contratar um personal trainer e pedir para ele levantar o peso para mim. Aí tá errado, entendeu? Use ela como auxiliar, faça pergunta. Faça o exercício e pergunte, o que eu posso melhorar? O que eu estou errando mais? Entendeu? Use ela para te expandir e não para te atrofiar. Mas, de fato, o excesso de proteção, que pode ser nesse filho que você protege ao ponto de ele viver numa bolha, e o mundo lá fora não é uma bolha, vai te dar porrada, a empresa vai te dar porrada, o cliente vai te dar porrada, né? A vida não é uma Disneylândia corporativa, né? Ou você tenta super proteger demais, você acaba gerando o efeito maléfico de criar uma pessoa, um profissional atrofiado, que não é capaz de enfrentar as dificuldades que a vida vai trazer. E quando a gente fala de infantilizar, é um pouco disso, né? Quando a empresa ela deixa de ter conversas difíceis, deixa de cobrar da mesma maneira, preserva, às vezes, em relação a alguma coisa que não está do jeito que deveria estar, e aí, mas nossa, se for falar com eles, não sei se vão saber lidar com isso, vai ter que aprender a saber lidar. Vai ter que aprender. Eu super concordo que a gente é forjado na dificuldade. Essa é a realidade. E aí acontece uma coisa muito interessante que eu sempre falo muito com novas gerações, quando eles estão naquele em cima do muro para cair, né?
que é a tendência de desistir na dificuldade. Porque o mundo de facilidades que você estava falando, de possibilidades, de muitos pais falavam, você não precisa passar por isso. Eu já escutei tanto pais falar isso. Eu falo, não, passar por quê? Pelo trabalho? Por quê? Por uma bronca do chefe? Eu não entendi. Ele está fazendo alguma coisa ali que não deveria. Então, essa mentalidade acaba fazendo com que ele tenda a desistir em qualquer dificuldade, em qualquer pedra que passa pelo caminho, isso acaba virando uma rotina na vida, né? Porque aí sempre quando você tem uma dificuldade, ao invés de você lutar, passar, vencer, você faz o quê? Não, isso aí não é pra mim. E a vida não tem Ctrl-C, Ctrl-V, né? A vida não tem restart, assim, vou começar de novo como um videogame, né? Você precisa, são ritos de passagem para a vida adulta, para a vida profissional. Então, assim, eu acho que entrou em pauta uma coisa legal, quer discutir a toxicidade no trabalho, ambientes mais legais, se as coisas não podem ser melhor do que sempre foram, tudo isso é louvável. Mas existe uma camada mínima de fricção e atrito que é inerente ao processo de diálogo, de divergência, de trabalhar, que é inevitável. Vai haver algum nível de fricção entre o comprador e o vendedor. Vai haver, por exemplo, assim, as empresas objetivam crescer, melhorar, entendeu? E isso exige algum nível de desconforto. É como você ir para a academia, se você for ficar pegando pezinhos de 500 gramas, eu posso fazer o resto da vida, eu não vou desenvolver meu músculo. Eu preciso de um nível de dificuldade crescente, né, que me permita continuar evoluindo. Existe um limite em que isso é uma sobrecarga tóxica, nefasta, mas você precisa ir se desenvolvendo, melhorando, entendeu? Então, acho que assim, a gente precisa tomar cuidado. E eu vejo muito nisso, né? O pai começa, vou trabalhar para que meu filho não tenha que passar por eu passei. Aí o filho, na primeira dificuldade no trabalho, fala, mãe, saia, meu filho, a gente não precisa disso, vamos, saia, entendeu? E aí ele não aprende. Claro que há situações em que, eventualmente, um superior pode ter se exaltado. Sabe o que eu tenho visto? Mas isso também desenvolve a pessoa. Desenvolve? Você tem que aprender resiliência. Você não vai trabalhar só com pessoas que te agradam todo o tempo, né? Uma coisa que eu tenho visto nas empresas, assim, a questão do feedback. Feedback é assim, até os baby boomers não se dava feedback. Porque sua obrigação, eu mando, você obedece. Então por que não feedback? Eu mando, obedece, é pago para obedecer. Entrou a X, né, que é a minha geração, a gente começou a ouvir uma história que tem que dar feedback. E pra gente era meio desconfortável dar feedback. Feedback era meio que discutir a relação, a gente tava meio sem jeito, etc e tal. Entrou os millennials acostumados com videogame, porque videogame te dá o feedback na hora. Você sabe se tá indo bem, se tá indo mal, como é que você passa de fase, você sabe o seu placar, e começou agora a gostar de feedback. E entre a geração Z, não é toda de novo, são 40 milhões de jovens da geração Z. Mas assim, e aí começa a ter um outro problema. O feedback é encarado como uma agressão pessoal. Sim. Se eu falar para você, caro Enzo, olha que legal, estamos aqui junto, queremos que você evolua, mas eu venho notando que você está chegando atrasado, aquela vez na reunião sei lá o quê, isso aqui, a gente tem uma meta, que a meta é 100, você está entregando 55, não sei o quê, ele já encara isso como uma agressão. Tem casos de eles irem para o departamento de compliance e denunciar o diretor por assédio moral. Eu não estou falando que não possa existir o assédio moral, o ambiente tóxico, tudo isso existe. Mas estou falando que é um nível de hipersensibilidade, às vezes tão agudo, porque nem o pai deu feedback para esse filho, entendeu? Em que qualquer coisa em que você fale no afã legítimo de aperfeiçoar esse jovem é encarado como uma agressão. Então, acho que há muito a evoluir. Eu brinco assim, o jovem tem que ser mais rinoceronte, desenvolver uma casca mais grossa para aguentar, porque vai ter algum tipo de dificuldade. E o profissional mais maduro, 45, 50, 50 e poucos para cima, tem que não se dinossaurizar. Que também é outro problema. A pessoa começa a ter 40, 50, antigamente que era bom, esse negócio de não é para mim não. Começa a ficar cheio de velhas certezas, não quer evoluir, começa a querer passar no tempo. E esse risco exige. Você pode sim se dinossaurizar, ficar um velho rabugento, que acha que antigamente era melhor. Então acho que para o jovem tem que ser mais rinoceronte, e quem é mais velho precisa tomar cuidado para não virar dinossauro, sabe, enclausurado com as velhas ideias de antigamente, entendeu? Mas para o jovem eu daria esse conselho, assim, realmente. E até para os RHs, nosso público maior é RH, ensinar os líderes também que liderar é ajudar as pessoas a se desenvolver, e ajudar as pessoas a se desenvolver é não deixar de falar, é não deixar de exigir, é não deixar de cumprir. A gente tem que tirar delas o que elas têm de melhor para oferecer.
É o papel do líder, é inspirar, é tornar as pessoas melhores, extrair delas o melhor potencial para elas serem a melhor versão delas mesmas. Você faz isso dando feedback também. Sim, ter excesso de cuidado não vai ajudar ele a crescer. Vai só ajudar ele a se fragilizar cada vez mais e normalizar aquilo na vida dele, achando que é um padrão. O cuidado não precisa ser uma hiperproteção, uma blindagem absoluta das dificuldades da vida. Elas vão existir, né? Eu acho que a liderança precisa entender melhor e sair dessa bipolaridade entre achar que nenhum jovem serve, o que é mentira, né? Ou ter excesso de zelos a ponto de atrofiá-lo, atrofiá-lo em casa, vai atrofia a empresa também, né? Então acho que... E esses líderes que não querem mais contratar essa geração nova? Isso é muito louco, né? Tá saindo direto agora, né? Sim, não contrato mais, vou contratar de 30 para cima, de 40 para cima. A geração Z hoje encerraria ali pelos 28, 29, a franja mais velha, hoje em 2026, né? Mas tem isso sim, eu não contrato mais essa molecada, porque essa molecada não serve, né? Não quer trabalhar, né? Mas é loucura, né? Porque até quando, né? Uma hora vai estar contratando gente de 75. Como é que é isso, né? Será que eles vão amadurecer? Mas são às vezes experiências infelizes com alguns episódios, ou às vezes uma ineficiência da própria empresa. E assim, tem jovens geniais, assim. Tem jovens geniais, assim, que sabem aos 15 que eu não vou saber aos 150, assim, sabe? Jovens geniais, sabe? Inteligentes, espertos, inovadores. E é uma loucura, porque daqui a pouco vão ser a maioria do mercado de trabalho, vai ser a maioria do mercado consumidor, mas você não vai tê-los dentro, entendeu? Então não existe. É muito falta de compreensão mesmo de como operam as gerações e porque cada uma é do jeito que é, entendeu? E o RH também de entender o que cabe melhor dentro da sua organização, porque a geração Z não é toda igual. Não. Ela não é toda igual. Claro, tem os mais sensíveis, tem os mais cascadura também, tem os que têm pressa de crescer, depende muito do tipo de setor, do tipo de realidade. Uma coisa que eu noto que no passado, as gerações eram um pouco mais homogêneas, porque a gente sofria quase os mesmos tipos de influência, entendeu? Uhum. Alguém via um negócio lá no Fantástico, todo mundo assistia o Fantástico, entendeu? E o pai assistia a página amarela da Veja, a classe média tinha Veja em casa, entendeu? As referências eram muito parecidas. E a gente está entrando num mundo que é ultra fragmentado. Às vezes eu vejo seguidores, 10 milhões de seguidores. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Entendeu? Tudo muito ultra nichado. Então, esse é um problema. Encarar a geração Z, ou qualquer outra geração, como se fosse um bloco de pedra monolítico, todo mundo igual. Não é. São mais de 40 milhões de jovens, dos quais metade está jogando Roblox e fazendo ensino médio. Entendeu? A outra metade está com 21, 22. Não é o retrato desse profissional pro resto da vida. Acabou de entrar, tem formação, entendeu? Então existe... E mais, no Brasil, é um tal de usar pesquisa da gringa, pesquisa feita nos Estados Unidos, na Califórnia, na Holanda, no Itaim Bibi, em São Paulo, entendeu? É uma realidade diferente. Uma realidade diferente, classe AB, entendeu? Então, assim, o jovem da perifa é assim também, igualzinho? Não é. Mas você sabe, eu digo como RH e como quem conhece muitos RHs, que é mais difícil contratar gerações mais novas hoje. Eu imagino, por diversas razões, né? Uma, são mais raros. 2, tem escolaridades que são mais exigentes. 3, o trabalho com carteira assinada não é mais um monopólio do mercado de trabalho. Ele pode fazer um dropshipping, pode fazer um Uber, pode fazer um freela. Ele percebe isso. Ele percebe que não vai estar ferradaço se ele não arrumar um emprego formal. Ele percebe que, de repente, dá para se virar. Então, já não tem o monopólio. E tem um negócio que essa geração talvez tenha testemunhado primos mais velhos, pais, se ferrando no mercado de trabalho. Ele testemunha, fala, que merda a vida do meu pai. Eu quero ter só igual. Tá ferrado, 40 anos dedicado a essa empresa, não tem grana, não tem patrimônio, entendeu? Eu não quero isso para mim, entendeu? E já não compro o mesmo sonho. No passado existia um pacto silencioso, passado assim, dos baby boomers, assim, bem atrás, que era o seguinte: vista essa camisa, seja fiel, que eu vou cuidar de você até você morrer. Então, eu estava numa empresa, numa metalúrgica, montadora, ele ia aposentar lá, ganhava um reloginho dourado e ia embora, né? Lá pelos anos 90, 2000, as coisas começaram a mudar, começaram a surgir uns conceitos chamados downsizing, reengenharia, começou a escorrer sangue pela parede, demitir, enxugar quadro, e as coisas começaram a mudar. A gente vê muitos cenários de empresas grandes. As pessoas trabalhavam realmente em uma empresa a vida toda, né? Duas, sim. E aí começou a mudar, assim.
E muitas pessoas que acreditaram numa promessa dourada de entrar numa grande corporação viram que não aconteceu, gente que era demitida por telegrama. Isso rompeu um pouco esse pacto de fidelidade, com essa certeza de entrar numa empresa vai dar tudo certo, ou faço uma faculdade vai dar tudo certo. Então, parte dessa geração é uma mistura de cinismo com pragmatismo, de falar, não cai mais nessa não, eu vi o que aconteceu com meu primo, minha mãe. Muitos jovens, isso é muito difícil as empresas entenderem, encaram em algumas empresas, de novo, generalizando muito, né, como uma relação comercial. Eu tenho um contrato é daqui a aqui, vou entregar daqui a aqui. Isso é contra o que eu pensei, porque eu fui criado no... Deu o máximo de mim, se esperar 10, eu vou entregar 30. Sempre fui isso. Para mim deu certo, mas eu fui forjado nos anos 90, 2000, 2010, assim. Eu não estou falando que está certo ou errado. Estou falando que eu faço pesquisa e eu estou vendo uma parcela dessa geração, não toda a geração, que tem, olha, salário mínimo, esforço mínimo. Entendeu? Isso para o empregador, como assim? Isso não existe, entendeu? Mas é um outro jeito. Como é que isso surgiu? Às vezes testemunhando exemplos de que deram errado, entendeu? E porque ele veio falar, então, beleza, vou fazer... Acho que mudança de objetivo também, né? Sim. Os meninos queriam o quê? Eles queriam trabalhar, tirar a habilitação e comprar um carro. Sim. O menino fazia 18 anos, ele ficava doido para trabalhar para poder tirar uma habilitação e depois comprar um carro. Hoje em dia, quem faz 20 anos não está pensando em tirar a habilitação. Isso é outra coisa. Alguém nos anos 90, com 21, 22, estava casado com um filho, cheio de prestação. Essa molecada com 20, 21 não tem filho, não tem prestação, não tem boleto, porque mora com os pais, não quer ter carro, não quer... Entendeu? Ele pode dizer não, ele tem o direito de dizer não, porque ele não tem um filho para criar, como o moleque dos anos 90 tinha. Falta boleto. Falta boleto, entendeu? E ele volta para casa do pai. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que está certo. Estou fazendo uma constatação de como é que é a demografia. De novo, de não todos os jovens têm a periferia, não sabemos de tudo isso. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Rafael, quer ver um vendedor ir bem? Ajuda ele a fazer umas dívidas. Ele vai vender, que é uma beleza. Vai ver isso, eu não tinha pensado sobre isso, às vezes falta boleto. Eu li uma vez o livro, que eu esqueci o livro, mas que contava, era de uma jornalista, contava a história ali daquele trio Paulo Leman, sabe? Que da Embev, sei lá do que. E eles falavam que eles tinham uma política muito agressiva de pagar, eu acho, se não estiver equivocado, um salário um pouco menor que a média, de dar bônus muito agressivos por resultado. Então, pagavam menos que a média, mas bônus super agressivos. E em algum momento eles começaram a perceber que, assim, chegava no final do ano, sei lá, os executivos bateram meta, ganhavam R$1 milhão, 2 milhões, milhões. E vamos trabalhar, vamos trabalhar. E aí depois eles perceberam que os executivos falavam, nossa, eu comprei um barco, você não tem um tempo de andar no barco. Vem aqui, eu não consigo viajar, entendeu? E aí eles descobriram que esse bônus estava começando a ser contraproducente, que falaram, pô, mas que hora que eu vou aproveitar esse dinheiro? Eles decidiram diluir o bônus para ir ganhando ao longo dos anos, entendeu? Mas é um pouco disso, entendeu? Chega uma hora e fala, mas que hora que eu vou aproveitar esse conforto, né? Então, acho que tem uns boletos para pagar, né? De fato, ajuda. Boleto é um dos maiores motivadores do mundo, é boleto para pagar, assim. Alexandre, que dica mais você dá para o pessoal do RH aí que está colocando essas pessoas dentro da empresa? Tem dificuldade de lidar principalmente com essa nova geração? Tem muito conflito de gerações dentro das empresas também, né? Eu estava num... Eu não lembro o que era que eu estava falando. Era alguma entrevista que perguntaram, acho que era na TV até. E aí perguntaram justamente sobre isso. Eu falei assim, olha, sempre teve diferença de gerações dentro da empresa. A empresa sempre teve, não é uma característica de agora. Não. Eu acho que talvez a diferença agora seja a diferença entre elas, né? As prioridades, o que move cada um. As diferenças sempre houveram. O que eu noto assim, tá aqui, geração Baby Boomer, que é a franja aí dos 60 aos 80, mas ainda tem gente dentro das empresas, né? Muitos dirigentes de empresas, inclusive, né? Que seriam os Baby Boomers. Aí vem a geração X, que teria entre 45 e 60, grosso modo, mais ou menos isso. Aí vem a geração Millennial, que teria de 30 a 45, e a geração Z aqui, que é de 14 a 29 anos. Uma parte já está no mercado de trabalho, né? Mas o que muda é que, assim, veio a Baby Boomers, a X já é diferente, está aqui. Entendeu? A X está aqui. Aí a Millennial já foi aqui. E a Z está ali, entendeu? Então, assim, como a gente vive num mundo de mudanças mais aceleradas, demográficas, culturais, as gerações sempre foram diferentes, mas o tamanho da diferença está ficando maior. Mas sabe o que eu acho que gera mais conflito? Não é nem só as diferenças, é que antes, naturalmente, o seu líder seria mais velho que você. Sim. Hoje em dia, não mais. Não necessariamente. Sim. Não necessariamente. Hoje em dia, às vezes, você entra numa empresa e uma pessoa de uma geração abaixo da sua ou mais nova que você acaba sendo seu líder. Eu acho aí vem os maiores conflitos. Historicamente, existia quase que um monopólio do conhecimento nas franjas mais velhas. Era o sábio, o
o idoso, o avô que sabia tudo, né? Então, por quê? Porque seu avô era marceneiro, seu pai seria marceneiro e você provavelmente seria marceneiro, né? Ou pedreiro, ou mecânico. Enfim. Tem um ciclo de aprendizagem. Um ciclo de aprendizado e o conhecimento estaria concentrado naquele que ficou mais anos fazendo aquilo. Uhum. Na medida que a gente muda para uma sociedade que muda mais rápido e que tem na tecnologia um dos pilares do conhecimento, a gente começa a ter uma inversão disso daí. Porque muitas vezes o conhecimento pega hoje, né? Se tiver o avô, um BO tecnológico, é provável que o neto vai ser aquele que vai resolver isso. Então a gente começa a ter locais em que o conhecimento está mais concentrado, pelo menos o conhecimento de algumas ferramentas tecnológicas, na franja mais jovem do que na mais velha. Isso nem todo mundo entende, né? A gente entende que o mais velho tem que ganhar mais que o mais novo, né? Então isso gera um desses problemas, assim, essa inversão na concentração do conhecimento. Agora, claro, às vezes tem um outro tipo de conhecimento, que é um conhecimento interpessoal, inteligência emocional, situacional, que pode estar mais concentrado em quem tem mais vivência, assim, né? Mas isso é algo também difícil de digerir, né? Para alguns que o conhecimento pode estar em outros lugares. E tem outra coisa também, que era o direito de divergir, né? Acho que as gerações mais antigas aceitavam muito pacificamente. Se assim baixa a cabeça e obedeça, entendeu? É mais difícil. Eu tenho dificuldade de fazer isso com os meus filhos. Meus filhos questionam. Não, pai, mas por quê? Isso não faz sentido. Entendeu? Falasse isso 2 gerações para trás, apanhava, vamos tapa na boca. Assim, não use falar assim comigo. Não, eu jamais falaria isso com meus filhos. Tento dialogar e vencê-los no argumento, nem sempre consigo. Né? Mas isso é outra coisa. E os chefes, como assim? Que insolência, que absurdo. Entendeu? As empresas se acostumaram. Assim. Ela fala, as pessoas ouvem. Até na publicidade era assim. Ela publicava um anúncio no jornal, ela publicava um anúncio no jornal. Você lia, você não podia replicar aquilo. Publicava um anúncio na TV, você assistia e não via aquilo, entendeu? O chefe fazia uma reunião, falava, todo mundo saía calado, concordando ou não. E a gente entrou num momento em que todo mundo emite opinião, nem que seja uma opinião estapafúrdia. Mas emite, né? Então, tudo isso gera esses conflitos. Né? Sim. E você estava falando, eu pensei aqui que o modelo de contratação de pessoas mais velhas mudou muito também. Porque antes, quando a gente ia contratar pessoas mais velhas, a gente buscava muita habilidade. Então você pega cargos dentro, igual você falou, de indústria metalúrgica, né? Você queria um ferramenteiro porque ele tinha muita habilidade manual. Então, assim, independente da função, mas em geral você esperava dessa pessoa muita habilidade. Hoje em dia isso não é mais critério na hora de contratar uma pessoa mais velha. Você precisa de uma pessoa que tenha mais sabedoria. Então isso também mudou essa dinâmica do mercado, né? A gente busca pessoas que vão ajudar a gente a lidar com situações e não necessariamente executar alguma coisa, quando se fala de pessoas mais velhas. E eu acho que, assim, mais do que a habilidade de mexer naquela ferramenta, é a habilidade de continuar aprendendo coisas novas. Acho que esse é o principal, assim, porque a gente está num mundo em que as coisas serão substituídas, né? Algumas profissões vão mudar tão radicalmente que ela vira quase que outra profissão. Então, talvez essa habilidade, a habilidade de continuar relevante, a habilidade de aprender coisas novas, elas são até mais importantes do que a habilidade de saber um conhecimento. Por exemplo, eu fiz concurso no Banco Federal no começo da minha carreira, passei. O meu teste homologatório, teve o teste lá de saber conhecimentos bancários, contabilidade, enfim, eu passei mesmo. Aí tinha um que era homologatório, que era datilografia. Datilografia, ou seja, qual a função disso? Nenhuma. Aliás, se eu usasse as técnicas de datilografia no celular, eu escreveria muito mais devagar. É melhor escrever com o polegar, entendeu? Então, assim, não adianta se focar em ferramenta. Agora, essa capacidade de continuar aprendendo, quando a gente fala de IA, não vai ser IA, vai ser um holograma, não sei lá o quê, entendeu? Mas capacidade de continuar aprendendo. Assim, né? Se reinventar ali. Né? Se reinventar. Então, mais do que a habilidade de saber uma ferramenta, porque a ferramenta fica defasada. Entendeu? Eu estava discutindo com o diretor de departamento pessoal lá do Mercado Livre. O Mercado Livre tem acho que 15 mil funcionários, sabe? E aí ele estava dizendo assim, eu acho que a IA não vai substituir o nosso trabalho. Eu falei assim, cara, eu acho que vai, porque quantas pessoas você precisava para calcular a folha 10 anos atrás, para uma empresa de 1.000 pessoas? Quantas pessoas você precisa agora? Agora com IA, quanto você acha que vai precisar amanhã? O trabalho vai mudar. Não que eu acho que o departamento pessoal, por exemplo, no caso dele, vai morrer. Mas as prioridades vão ser outras, não vai ser mais execução operacional. Então essa habilidade de aprender, ela acaba sendo essencial para que você se mantenha ali no mercado, né? Sem dúvida alguma. É muito difícil prever futuros exponenciais. A mente humana tem alguma capacidade de entender a lógica aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, do 6 ao 7, mas as coisas vão 2, 4, 8, 16, a gente tem muita dificuldade de projetar. Assim.
E a IA parece vir nesse caminho, ou seja, a gente não sabe aquilo que a gente não sabe ainda. E no caso dela, o mais complexo é que além de aprender muito rápido e aprender com os melhores de nós, que a gente imputou quase todo o conhecimento da humanidade, enfiou lá dentro para ela aprender, é que ela está entrando em campos que eram humanos, demasiadamente humanos, sabe? Linguagem, argumento, algum nível de criatividade, ainda que uma criatividade laboratorial, né, de misturar variáveis, né? Mas ela está entrando muito rápido em áreas que eram até pouco tempo atrás essencial, área analítica, entendeu? Então, há muita gente muito boa do Vale do Silício efetivamente preocupada, assim. Parece que a médio prazo, a curtíssimo não, tá uma festa, todo mundo se lambuzando com a IA, mas a curtíssimo prazo talvez haja, a gente já está vendo algumas empresas de tecnologia já demitindo pessoas por ganhos de eficiência. Sim. Então, uma pena. Se a gente vai conseguir repor esse emprego na área do entretenimento, em outras áreas, ou vai ter que partir para uma coisa meio distópica do tipo renda básica universal para os inempregáveis, a gente não sabe, mas eu acho que é meio difícil não imaginar, pelo menos nessa transição, algum saldo negativo nisso daí. Né? Ou aumentar a eficiência, né? As pessoas vão conseguir entregar muito mais, que é o objetivo. É, por exemplo, o que a gente faz aqui na Incycle. Eu fico pensando, RH de 2 pessoas vira um exército. Eu fico pensando também se a gente não poderia também desenhar uma utopia também. Se a gente puder criar um novo renascimento humano, entendeu? Onde a gente possa se dedicar àquilo que a gente é melhor, à arte, ao lazer, possa de fato ter uma carga horária menor produzindo mais. Que historicamente, se a gente for olhar desde a Revolução Industrial, a gente é cada vez mais produtivo. Uhum. Mas a gente converteu essa produtividade no quê? Consumo, mais lucro para algumas corporações, mais impostos para governos. Nunca voltou muito para o indivíduo. A gente não tem uma escala, estamos trabalhando cada vez menos. Não parece. Né? Mas e que tal se a gente começar a devolver para a sociedade com menos impacto ambiental, de repente reduzir desemprego, já que quando a gente vai olhar países extremamente desenvolvidos, é um pouco disso que é um pouco disso. Se a gente for olhar na Holanda, já trabalha 36, 34 horas, são super produtivos, super educados, super eficientes, já tem uma indústrias criativas muito bem desenvolvidas. Mas talvez aqui a gente precisa não da inteligência artificial, mas da inteligência humana e ética para desenhar um modelo de futuro em que a gente consiga ter o controle inteligente dessas ferramentas para transformar, quem sabe, o mundo num renascimento digital e não numa distopia onde a gente vai se destruir pela nossa própria criação. Né? E aí as novas gerações serão grandes líderes, né? Porque já nascem digitalizados. Mas é muito louco, né? Eu tenho visto alguns movimentos de jovens que lembram o começo da Revolução Industrial. No começo da Revolução Industrial tinha um negócio que chamava ludismo. Tem um personagem mítico chamado Ted Lud, que no começo parece que é inventado ou existia na Inglaterra ali por 1876, acho, que eles iam de madrugada nas fábricas de teares, de tecidos, né? Pegavam uma marreta e destruíam as máquinas. Porque eles viam as máquinas e estavam acabando com os empregos dos tecelãs. Tal, né? E no fim criaram leis para prender, criminalizar, enfim, né? Mas assim, eu vejo muitos jovens, ou uma franja dos jovens, de novo, assim, mas com uma visão muito, essa IA vai acabar com o nosso emprego, assim, né? Mas eu acho assim, quem nesse mundo tem mais capacidade de capitanear a IA? Molecada nova, assim, né? Então, eu enxergo a IA como um potencializador gigante. Sim, eu adoro. Sim. Não tem como não usar. Não tem como não usar, né? Existe um avião, você tem que usar o avião, né? E agora você vira médico, você vira engenheiro, você vira tudo. É sensacional, impressionante. Ainda tem falhas, mas ela está evoluindo numa velocidade absurda, assim, absurda. Não, é tão interessante que a gente começa a utilizar a IA, a gente começa a exigir tanto de IA que tem gente que fala, nossa, a IA tá tão burra hoje. Mas não é porque o seu nível de exigência subiu demais. Acontece com você. Direto. Eu estava falando com o Otávio, né? Falando, Otávio, um ano atrás, se pedia para a IA fazer uma foto ou um vídeo, a pessoa sai com 7 dedos, 3 braços. Você acha do máximo. Agora ela está muito perfeita. Você pedia para ela escrever um texto, nossa, escreveu. Aí hoje em dia, se o texto não estiver perfeito, você vai ficar. Não é possível isso procedeu. Verdade. Alexandre, adorei o papo, muito legal. Poxa, eu tenho certeza que os RHs devem ter adorado aí também. Me leva faço palestras corporativas sobre geração, me chama lá. Claro, vamos deixar o contato do Alexandre aqui. Espero que o Alexandre grave com a gente uma aula. A gente tem uma universidade para RH, uma universidade gratuita. Que bacana, vai ser um prazer. Tem que gravar uma aula com a gente. Vou vir aqui com certeza. Se até você assistir e já tiver gravado, vai estar o link aqui embaixo, inclusive das redes sociais do Alexandre. Quem quiser pode te mandar perguntas também no Pode mandar pergunta no meu Instagram, no LinkedIn, que vai ser um
um prazer responder. Você me acha em quase todas as redes sociais como Palestrante Alexandre Correia. Estou no YouTube, minha mãe adora meus vídeos, eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou no Facebook, estou no TikTok, eu só não estou no Tinder porque minha mulher não deixa. Você falou disso, eu lembrei aqui. Minha mãe comenta todas as minhas coisas no Instagram. Ela posta lá, ela curte, ela comenta, ela compartilha. Fã número 1. A maior fã. Mas, Alexandre, obrigado. Então, pessoal de casa, como sempre tem essa questão de gerações dentro das empresas, é uma pauta forte, principalmente em empresas de tecnologia. O Alexandre é uma ótima pessoa para estar conversando aí com vocês. Obrigado pela presença. Obrigado, prazer foi todo meu. Prazer te Preciso vir aqui gravar o curso agora. Precisa aí, ó, você já vai cobrar aqui. E para vocês, até o nosso próximo podcast. Espero vocês sempre com convidados especiais e ajudando os RHs aí a transformarem as empresas em empresas cada vez mais extraordinárias.